Olá, olá, muito bom dia! Mais uma vez aqui com vocês na nossa live de 7h45, não tão 7h45 assim, exatamente 7h47 da manhã. E eu venho, como eu havia proposto, trazer todos os dias um tema que seja pertinente, que seja interessante de discutir, de falar um pouquinho aqui, né? Eu falei um pouco a respeito da voz audível, né, da mentirinha que você ouve, que está relacionada exatamente às suas crenças do passado. Ontem eu disse um pouco a respeito de autorresponsabilidade, principalmente voltado um pouquinho sobre tipos de linguagem. Eu ia continuar o tema hoje, mas acabei mudando um pouco e devo falar novamente sobre a linguagem de comunicação, mas em um momento mais oportuno. Inclusive vou indicar alguns livros que podem auxiliar nisso daí, que vai trazer um pouco de clareza também a respeito da forma de comunicação que as pessoas têm, né? Entre elas, como eu disse, pessoas visuais, auditivas, sinestésicas e digitais. E quando você sabe exatamente qual tipo de comunicação da pessoa, fica mais fácil de você interagir e de você relacionar. Mas hoje, na verdade, eu quero falar um pouco a respeito de como todas as pessoas têm muita dificuldade em vender, né? E você, eu não sou vendedor, eu trabalho com analista de sistemas ou eu trabalho com outra área totalmente diferente. Bem, todo mundo é vendedor. E Napoleão Hill, num dos livros dele, ele fala exatamente muito sobre isso daí. A forma com que você se vende é a forma com que você tem resultado. Se você é uma pessoa que tem capacidade de persuasão, então você é uma pessoa que se vende muito bem e você tem resultados positivos por conta disso. Mas como qualquer venda, como qualquer produto, você só consegue vender aquilo que você realmente conhece e aquilo que você tem condição e capacidade realmente de oferecer para outra pessoa. Se você não se conhece muito bem, você não consegue se vender para outras pessoas também. Então, quanto mais você sabe aquilo que você é, quanto mais você sabe aquilo que você tem de melhor, mais você consegue se vender para as outras pessoas. André, mas como assim? Bom, você se vende todos os dias. Para quem é casado, se vende para a esposa. Quando você quer que ela faz um charminho, um chamego, alguma coisa assim, você faz aquele olhar e tudo, aquela forma, né, de interação. E isso é se vender. Não necessariamente a venda é quando você tem um produto, né? Se você vai em uma reunião de negociação, por exemplo, você está levando a sua imagem, a sua vontade para dentro dessa reunião de negociação e você também está se vendendo. Então, quanto mais você conhece de você mesmo, mais você consegue alcançar os seus objetivos de forma mais coerente, de forma mais tranquila. Nesse livro que o Napoleão Hill fala, né, que você tem que saber exatamente as suas grandes vantagens, saber as suas grandes limitações, trabalhar as suas limitações e não deixar que essas limitações te envolvam. Então você tem que ter uma consciência muito forte de quem é a pessoa, né? No caso, quem sou eu? O que eu tenho de pontos positivos? O que eu tenho realmente de coisas que me favorecem? E trabalhar esses pontos positivos, isso que me favorece, para que eu alcance objetivos mais duradouros e melhores, né? Então, assim, mesmo quando você está na roda de amigos, né, num bar, que seja, em algum restaurante, você se vende o tempo todo. Por exemplo, num grupo de amigos, eu quero comer algo e as outras pessoas não querem dividir ou estão em dúvida. E nesse momento eu tenho que me vender para botar realmente, colocar a minha opinião e dizer que aquilo que eu quero é mais vantajoso do que as outras pessoas querem. Isso também é uma venda. Só que você só consegue vender aquilo que você tem como maior conhecimento e tem como certeza do que você está falando. Dentro dos processos de coaching, né, normalmente eu faço um exercício que é muito legal e a maioria das pessoas, cerca de 90% talvez, tem uma dificuldade muito grande. Quando você se olha no espelho, quem é a pessoa que você vê dentro do espelho, né? Essa pessoa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa linda, é uma pessoa calma? Quais são as características? Normalmente as pessoas elas não sabem dizer exatamente quem é essa pessoa do espelho. E um outro, né, ponto que eu sempre falo é se venda. Se você fosse um produto, né, por que eu compraria você? Quais são as características, né, o que você tem de melhor que faz com que eu possa te comprar?
E eu te digo com toda certeza, com todos os clientes que eu tive, não tem um cliente que consegue me vender. Muitas vezes ele fala, você deve me comprar porque eu sou uma pessoa trabalhadora, eu faço coisas grandiosas, não sei o quê. Mas em nenhum momento elas falam exatamente o que ela tem internamente. E quando você começa realmente a mostrar para as pessoas o que ela tem de melhor. Então, num dos exercícios, né, que eu passo para todos os meus clientes, todos os meus coaches, é exatamente escrever algumas características do eu sou. Então, se você é uma pessoa inteligente, então escreve: eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou determinado, eu sou responsável. Porque quando você começa a escrever, e isso inclusive tem uma ciência por trás disso daí, não é algo aleatório, quando você começa a escrever a respeito de quem você realmente é, você começa a entender e interagir um pouco mais com você mesmo. E aí as suas ações, as suas atitudes começam a mudar exatamente porque você tem consciência daquilo que você é e daquilo que você representa. Então, em todas as situações, se você está num campo de conversa, né? Em todos, né? Seja na igreja, seja no trabalho, seja com o namorado ou namorada, em todos os momentos da sua vida. Quanto mais você conhece de você mesmo, quanto mais você tem consciência de você, quem você é e o que você tem de melhor, mais se torna fácil essa negociação, mais se torna fácil essa conversa. Né? Existem pessoas que sempre... Eu tive uma cliente que ela não usava usava batom, não gostava muito de maquiagem e tudo, e ela não conseguia se ver de forma alguma. Quando ela olhava, ela falava: André, eu não gosto de espelho, eu acho que espelho não é uma coisa muito legal, e exatamente porque ela não conseguia identificar características. E uma outra coisa, né, muito interessante, quando você olha alguém que você admira, todas as vezes que você olha para alguém que você admira, na verdade as características que você vê nessa pessoa que você admira não são características dela. Então eu comentei em uma outra live, né, que você sempre olha aquilo que você tem interno. E quando você olha para uma pessoa, você vê as suas características refletidas naquela pessoa. Então, é uma pessoa, eu admiro fulano, né? Eu admiro tal pessoa porque ela é inteligente, ela é sagaz, ela tem muito conhecimento. Na verdade, você não olha, você só consegue enxergar no outro aquilo que você tem dentro de você. E o seu cérebro sempre trabalha por referência, em todos os momentos da sua vida ele tem referências. Então a referência que ele tem a respeito daquela qualidade é porque ele consegue ver aquela qualidade dentro de você, e em algum momento da sua vida você precisou disso e você usou isso, mas isso ficou adormecido, então você não consegue se identificar. E isso é interessante. Muitas causas de tristeza, depressão, tem a ver exatamente na forma com que você se enxerga. Se você não consegue se ver, inclusive, você não sabe a sua alegria, a sua vontade de viver, você não tem conhecimento sobre isso, então você não se olha internamente, você não consegue ver nas outras pessoas e você começa a achar que tudo é ruim, tudo não está de acordo com o que você queria. Então, assim, é muito importante você identificar quem você é, identificar suas potenciais qualidades, trabalhar as potenciais qualidades e fortalecer isso mais e deixar de lado todas as suas dores e as suas frustrações e tristeza. Quanto mais você trabalha isso dentro de você, quanto mais você se dedica realmente a conhecer isso dentro de você, mais você é fortalecido. E é muito claro isso dentro dos meus atendimentos. As pessoas normalmente chegam meio frustradas muitas vezes, e quanto mais eu trabalho isso internamente, eu tenho autoestima. Principalmente autoestima, o que é autoestima? É não conhecer você. É não saber que você tem capacidade para fazer as coisas. É não saber as suas qualidades internas, os seus potenciais internos, e por isso você sempre se coloca numa forma menor do que as outras pessoas. Né? O vitimismo, quando você se faz muito de vítima, por quê? Você precisa validação de outra pessoa para aquilo que você é.
Então isso também é muito impactante, isso também é muito importante, você se conhecer, você saber exatamente tudo que você é. Então o bom vendedor, ele conhece muito bem o produto. E você, como se vende, a cada instante você está se vendendo. Nesse momento eu estou me vendendo para todo mundo que está me assistindo. E para que você tenha condição de se vender, se conheça, né? Eu sempre tenho ouvido com bastante frequência: André, sua autoestima é muito alta. Nunca fui assim. Sempre tive uma autoestima extremamente baixa, mas a partir do momento que eu me conheci e identifiquei as minhas grandes, né, potencialidades, as minhas capacidades, a minha inteligência, eu nunca soube que eu era inteligente, né, porque eu tinha autoestima baixa, eu não conhecia. A partir do momento que eu comecei a descobrir sobre isso, tudo mudou na minha vida e eu me tornei um ser muito melhor. E a capacidade de poder ajudar outras pessoas está diretamente ligada ao meu conhecer. Então conheça-te a ti mesmo, né? Acho que o primeiro coach do universo, da Terra, né, digamos assim, do universo não, porque eu não conheço outros lugares fora da Terra, mas um dos primeiros coaches da Terra, Sócrates falava exatamente isso: conheça-te a ti mesmo. A partir do momento que você se conhece, você sabe quem você é, você consegue alcançar coisas muito maiores. E eu vou ficando por aqui, no meu momento, né, de reflexão diário. Então, todos os dias a gente está aqui junto, mais ou menos como hoje às 7h47, mas em torno de 7h45 você já fica atento aí, que a gente entra online, ao vivo, e faz mais um tempinho. Se você que tiver algum tema pertinente, algo que você quer saber, que você quer entender, me pergunta, manda uma mensagem aí para mim, pode ser pelo direct. As pessoas que estiverem assistindo depois no YouTube, deixa um comentário aí, compartilhe o meu canal de YouTube também. Estou trabalhando vai entrar muita coisa legal agora, já tem umas parcerias que estão sendo feitas para produção de conteúdo, então vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, André L. Rodrigues, que vai ser muito legal, vai ter muita coisa interessante para você desenvolver e para você crescer, tá bom? Aquele abraço para você e até a próxima, fica com Deus todo mundo.